Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo sobre a associação de resistores, nesse caso especificamente agora, falando da associação em paralelo. Então aqui nós temos um exemplo e a gente já pode observar que elas estão em paralelo porque cada resistor está disposto de forma paralela ao outro, né? Nós temos aqui 3 linhas paralelas, mas nem sempre essa associação vai estar disposta dessa maneira e não só pelo olhar dá para distinguir se ele está realmente em paralelo. Para a gente saber disso, a gente precisa analisar as características desse tipo de associação e a primeira delas é a seguinte: cada resistor pode ser percorrido por uma corrente elétrica diferente. Então a gente observa aqui, já está representada a corrente I, que está saindo aqui da bateria. Quando ela chegar nesse ponto aqui, ela tem duas opções para prosseguir. Ela pode vir aqui para baixo e ela pode continuar. E é justamente as duas opções que ela faz ao mesmo tempo, ela se divide. Então parte da corrente vem para cá, que foi chamada de 1, e parte da corrente continua aqui, e quando chega nesse outro ponto, que a gente chama de nó, ela continua se dividindo. Então aqui ela se dividiu em 3 correntes distintas. Corrente 1, que passa no resistor 1, corrente 2, que passa no resistor 2, e corrente 3, que passa no resistor 3. Por fim, quando ele volta aqui, ela passa a se reunir neste ponto e volta a ser a corrente inicial. Então, diferentemente do caso em série, em paralelo a corrente se divide. Cada resistor pode receber uma corrente diferente, certo? Além disso, a gente pode ter a noção de que a DDP é igual para cada um deles. Então, a mesma voltagem que é fornecida pela bateria nesse circuito aqui vai ser a voltagem para o resistor 1, para o resistor 2 e para o resistor 3. Vai ter então o mesmo valor. Se acaso eu precisar calcular o valor da corrente total, eu posso saber dela sabendo a corrente I1, I2 e I3 de forma separada e somando aí os seus valores. Vamos ver então como é que eu calculo a resistência equivalente no caso em paralelo. Então nós temos aqui um circuito em paralelo, porque eu sei que a corrente que vier aqui por A, por exemplo, ela vai se dividir em 2 partes. Uma vai passar aqui no R2 e outra vai passar no R1. Não é isso? Então eu tenho certeza que está em paralelo. Se está em paralelo, a forma de calcular é a seguinte: a resistência equivalente, 1 sobre a resistência equivalente, é igual a 1 sobre o resistor 1 mais 1 sobre o resistor 2. Então a gente observa aqui que já é um pouco diferente do que estava lá em série. Mais uma vez eu não vou mostrar como é que chega até essa fórmula, basta a gente entender que é esse caso daqui que é usado para o paralelo, certo? Então aqui nós temos uma soma de frações, onde os denominadores são sempre as resistências. Então aqui basta substituir os valores e fazer aí o cálculo necessário. Então 1 sobre a resistência equivalente será igual a resistência 1 nesse caso vale 2, então vai ficar 1 sobre 2, mais a resistência 2 vale 3, então ficará 1 sobre 3. Continuando o cálculo, a gente vê aqui que tem uma soma de frações, aí a gente resolve do jeito que achar mais fácil. Nesse caso aqui eu vou tirar aqui o MMC, certo? Então o MMC entre 2 e 3 é 6, então ficará 6 dividido por 2, que dá 3, 3 vezes 1, 3, mais 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 1, 2. Então aqui nós chegamos à conclusão de que a resistência equivalente será igual a 2 mais 3, 5 sobre 6. Só que esse não é o resultado final, porque aqui a gente tem 1 sobre R aqui. Nós queremos o inverso disso. E se nós queremos o inverso, então o que nós podemos fazer aqui é justamente inverter. Então eu inverto esse lado para ficar resistência equivalente dividido por 1. Inverto esse outro também, que ficará 6 dividido por 5. Fazendo essa inversão, nós teremos aqui agora que REQ dividido por 1 é REQ e 6 dividido por 5 é 1,2 ohms. Então essa é a resistência equivalente para o caso da letra A. Do mesmo modo da resistência, associação de resistências em série, a gente pode aqui substituir todos esses dois por um único, que é o que a gente chama de resistor equivalente, que nesse caso corresponde a 1,2 ohms, ok? Então a gente utiliza aqui este inversos das resistências.
E isso não importa a quantidade de resistores que estejam envolvidos. O mesmo modo para a gente calcular essa daqui é utilizando a mesma fórmula. Então aqui nós temos 3 resistências, vou chamar essa de 1, essa de 2 e essa de 3, só para a gente deixar específico. E calculando a equivalente a gente usa o mesmo princípio. Então ficará aqui 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então a resistência equivalente será 1 sobre 4 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 12. Então a gente prossegue pelo mesmo princípio. Então aqui vamos fazer o MMC. Então o MMC entre 4, 6 e 12, eu não sei de cabeça, não tem problema. Vamos fazer aqui do lado, né? 4, 6 e 12. Então aqui eu posso dividir tudo por 2, ficará 2, 3 e 6. Continuando por 2 ficará 1, 3 e 3. E agora por 3, 1, 1 e 1. Multiplicando aqui 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então MMC para aí é 12. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 12 dividido por 6, 2. 2 mais 1, 2 vezes 1, 2. Mais 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 1, 1. Então aqui nós ficaremos com 1 sobre a resistência equivalente é igual a 2, 3 mais 2 mais 1, 6 sobre 12. Bom, do mesmo jeito do outro, agora eu inverto aqui, vai ficar R aqui dividido por 1, que é igual a 12 dividido por 6. Inverte esta fração, inverte esta também. Por fim, o resultado será que a resistência equivalente é igual a 12 dividido por 6, que dá 2 ohms. Mais uma vez, nós podemos reunir todos esses três em uma única resistência. Então, vou redesenhar esse circuito. E a essa resistência, nós colocamos o seu valor, que é de 2 ohms. Este, então, é o modo de resolver a resistência equivalente para o caso em paralelo. Agora, vamos ver aqui um exercício onde nós temos uns conceitos a mais, além desses que foram apresentados. Então, diz assim: analise o circuito abaixo. Então, nós temos aqui uma associação em paralelo. Eu sei disso porque a corrente aqui já mostra que está sendo dividida, não é isso? A corrente original é I, e aqui ela está dividida em I1, I2 e I3. Como ela se dividiu, então eu sei que está em paralelo. Qual é a resistência equivalente? O cálculo da equivalente é semelhante ao que acabamos de fazer anteriormente. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a quem? 1 sobre 2, já vou colocar aqui de forma direta, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6, ok? Então vamos calcular aqui. 1 sobre a resistência equivalente será igual a, o mínimo entre esses três aqui é 6, então 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes 1, 3, mais 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 1, 2, mais 6 dividido por 6, 1, 1 vezes 1, 1. Então, 1 sobre a resistência equivalente será igual a 3 mais 2, 5, 5 mais 1, 6, então ficará 6 dividido por 6. Por fim, a gente pode inverter aqui, né? Então, a resistência equivalente sobre 1 será igual a 6 dividido por 6, que nesse caso é a mesma coisa, né? Então, a resistência equivalente será 1 ohm. Esta é a resistência equivalente para o circuito dado. Agora, na letra B, já pede para a gente qual o valor da corrente total do circuito, ok? Para isso, eu vou redesenhar esse circuito. Então, aqui eu tenho o terminal A. E esses três aqui eu vou substituir pelo equivalente que a gente acabou de calcular na letra A. E aqui eu tenho o terminal B. Eu sei que esse equivalente ele vale 1 ohm. E eu sei que a DDP total fornecida a esse circuito é essa daqui, ó. Está sendo dada na figura de 12 volts. Então, eu tenho o valor da resistência equivalente, que vale 1 ohm, calculamos na letra A. Eu tenho o valor da DDP, que vale 12 volts.
E eu quero saber a corrente total, não é isso? A corrente de todo o circuito, que é essa corrente I. Como é que eu vou calcular? Mais uma vez, usamos aqui a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm é R é igual a V dividido por I. Como nós queremos saber I, eu posso escrever como V dividido por R. Só que nesse caso é a resistência equivalente. Então o I, continuando aqui, será igual a 12 dividido por 1. E 12 dividido por 1 dá 12 amperes. Então essa é a corrente total para o circuito. Ok? Então vamos continuar aqui agora. Letra C. Qual o valor da DDP em cada resistor? Bom, no caso da resistência em paralelo, a DDP é a mesma para cada um deles. Então o valor fornecido a esse circuito foi de 12. Então a resposta aqui é que V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a 12 volts. Não precisa de nenhum cálculo, porque a DDP é igual para todas. C. Qual o valor da corrente que passa por cada resistor? Agora nós sabemos que cada resistor tem uma corrente diferente. Está aqui destacado I1, I2 e I3, porque quando chega aqui, a corrente é dividida em 3 partes, já que tem 3 resistores para serem percorridos. Ok? Nesse caso, mais uma vez, vamos utilizar a primeira lei de Ohm, só que separada para cada um dos resistores. Vamos começar aqui para o resistor 1. Então, a primeira lei de Ohm é R, que é igual a V sobre I. Para o caso da corrente elétrica, já vimos que ela pode ser escrita como V sobre R. No caso do resistor 1, vai ser V sobre R1. Então, V já vimos que é 12, é a mesma para todos os valores, e R1, nesse caso, vale 2. Então, I1, que eu vou chamar aqui, vai valer 6 amperes. No caso 2, nós teremos I2, que é igual a V sobre R2. Este caso aqui agora. Então, quem será I2? V continua sendo 12 e R2 está aqui escrito, vale 3. Então, I2 será igual a 12 dividido por 3, que vale 4 amperes. Por fim, para o último resistor, nós teremos que I3 será igual a V sobre R3. Então, I3 será igual a 12 dividido por 6, como está aqui, que vale 2 amperes. Vamos agora tirar a prova de que esses cálculos foram corretos. Nós sabemos que a corrente que se divide, ela se une aqui e volta a ter o seu valor total. Na questão B, nós descobrimos que o valor é de 12 amperes. Então, somando todos, tenho que obter 12 amperes. Vamos ver então, a corrente total é I1 mais I2 mais I3. Então, quem será o 6 mais 4 mais 2? Somar isso direitinho, 6 mais 4, 10 mais 2, 12. Então, a gente observa aí que houve o cálculo de forma correta.